Hoje eu trabalho com a clínica, né, particular, e trabalho num projeto social também na Cruzada, que é uma favela aqui no Rio, e também dou aula na PUC, numa pós-graduação de Gestalterapia, e faço um trabalho bastante específico em relação a trauma e abuso, né? Eu tenho uma formação para situações traumáticas, né? Chama experiência somática, e como a vida é assim, né? A gente percebe o que faz sentido das escolhas que a gente vai vivendo antes de vir para cá, para esse planeta, e o que é o nosso propósito, né, para desenvolver. Eu fui trabalhando muito com uma clientela que viveu muitas dinâmicas de abuso, né? Então isso acabou sendo uma especialização minha, mas porque a vida foi me trazendo isso, foram coisas que eu fui precisando trabalhar e curar em mim, e aí, né, o curador ferido, né? E a gente vai trabalhando em cima disso. E nesse momento de pandemia eu estou com um trabalho bem forte, ajudando a capacitar os terapeutas para poderem atender no momento de pandemia, porque é um pouco diferente de você trabalhar com emergências, né? Ou com situações de traumas de desenvolvimento, ou com um cliente seu que está vivendo uma situação de trauma. É diferente porque nesse momento tanto o terapeuta como o cliente, o caos do outro também é o nosso caos, né? Então, é um pouco isso hoje que eu tenho feito muito. Maravilhoso. Para nos ajudar a passar com o nosso caos dinâmico que acontece o tempo todo, virando todo mundo de cabeça para baixo, né? Eu vou só iniciar com uma harmonização, né, para a gente tranquilizar, diminuir um pouco as frequências mentais, entrar na nossa sintonia, na sintonia do nosso trabalho, da nossa disponibilidade, do nosso amor entregue. Então, eu vou convidar vocês para uma breve meditação, tá? Vou convidar a todos que vocês fechem os olhos um pouquinho, respirem profundamente. Permitam-se estar neste momento aqui e agora, corpo, mente, presença. Respira fundo. Solta devagar. Respira fundo. Solta o ar bem devagar. Respira fundo. Permita que a sua mente se aquiete, que seu corpo relaxe. Relaxa os músculos da cabeça, do tronco, das pernas. Esteja presente, conectado com a sua respiração, sentindo o ar que entra. Assim como você também sente o ar que sai, vagarosamente. O ar passa pela sua narina. E é nesse lugar, nesse estado de total relaxamento, de despreocupação, de abertura, você consegue absorver entendimentos profundos. Essa é a fluência natural do nosso corpo, da nossa frequência, do nosso estado natural de ser, onde nós abrimos espaço para o sagrado, amoroso,
real, inteiro, se manifeste através de nós, em puro amor, em pura manifestação, presença, consciência, ativa agora. Respira fundo. Nesse momento você permite que todo o trabalho que precisa ser feito neste plano, em outros planos e em todas as outras realidades aconteça. Respira fundo. Eu sou amor. Eu amo. Solta o ar devagar. Tudo é amor. Respira fundo. Eu sou a sagrada unidade manifesta aqui agora. E expira gratidão. Namastê. Respira fundo e quando você se sentir preparado, bem devagarzinho, vai trazendo a sua observação agora de olhos abertos. Então, mais uma vez, para os que chegaram agora, eu queria dar boas-vindas. Mais uma vez, agradecer a Cláudia pela presença, por estarmos aqui unidos, todos nós, em muito amor. E só porque tem bastante gente nova aqui, eu vou falar só um pouquinho do que é a Sangha, o que é o sagrado, o que a gente está fazendo aqui. E aí a gente já começa o nosso bate-papo, tá, Cláudia? Sim, claro. Então, para quem não conhece, nós, a Sangha Patina Solares, que é um grupo, né, um grupo de luz, nós estamos aqui com o objetivo de despertar, de ser amor em ação, de expandir toda a nossa consciência ilimitada para tudo que a gente faz, sendo esse amor em ação. E aí, nós fazemos inúmeras atividades dentro desse propósito, dentro dessa intenção, né? Então, nessa intenção de levar luz, de amor ao máximo de corações que for possível, a gente trabalha com inúmeros encontros, agora na quarentena, todos online, mas quando estávamos antes da quarentena também presenciais, com encontros online, satsang, cursos, a gente tem meditação, yoga, cerimônias, cursos de metafísica, trabalho de liberação, de 28 dias de liberação dos sofrimentos. Temos visitas em hospitais presencial, na área da hemodiálise, com escuta profunda, enfim, inúmeras atividades aí que já engloba vários lugares. Nossa Sangha começou em Belo Horizonte, e aí depois de um tempo ela se expandiu, né, para São Paulo, depois para o Rio de Janeiro, e depois de um tempo nós implementamos o The Golden Walk, que é um projeto, né, que é a Caminhada de Ouro, anunciando a nova era para toda a humanidade. E aí hoje, não apenas Belo Horizonte, Rio de Janeiro, a gente já está nos estados de São Paulo, nós temos pessoas de diversos estados, né, que também representam a Sangha do Brasil, fora do Brasil. Então nós temos a Sangha da Argentina, temos pessoas do Chile que também nos contribuem, tem a Sangha da Irlanda, já tem gente da Inglaterra, da Alemanha, de Portugal, Estados Unidos e Espanha e vários outros lugares. A nossa comunidade está crescendo muito, né? Tendo o espírito Karma Yogi, ou seja, um trabalho de profunda entrega e em total amor, né? Então temos todos esses trabalhos totalmente voluntários.
Então, falando um pouquinho mais do encontro de hoje, né, o encontro do Sagrado da Unidade, que é um encontro que basicamente apenas a gente conversa coisas de reconhecimento do que nós já somos, né? Que é uma união de todas essas facetas que se manifestam, tanto do nosso masculino quanto do nosso feminino, em unidade, porque nós entendemos que todos nós, sendo homem ou mulheres, temos em nós a pulsão, a manifestação do nosso sagrado, tanto feminino quanto masculino, que em equilíbrio, em harmonia, manifesta-se em sua própria essência de amor que já se é. Então, a gente traz aqui entendimentos, bate-papos, para que a gente harmonize essas polaridades, desconstruindo crenças, alinhando estereótipos que são formados e desconstruindo tudo isso. Então, é a nossa principal objetivo aqui com esses encontros. Então, sejam todos imensamente bem-vindos, o pessoal da Sangha, quem não é da Sangha, quem quiser participar, quem quiser contribuir. E hoje, dando boas-vindas à Cláudia, queridíssima, né? Para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse momento desafiador que é a quarentena, né? E todo esse contexto, né, Cláudia, que envolve estar em casa, estar em família, famílias pequenas, famílias grandes, ou sozinho, mas dentro desse contexto que a gente entende de manifestação do que a gente é, e quando a gente não percebe que está sendo nós mesmos ou os outros, né, manifestando essas distorções, em pequenos abusos e etc. Então é sobre isso que a gente vai discorrer um pouquinho hoje, né, Cláudia? Você quer falar um pouquinho para fazer uma introdução do seu tema? Assim, eu acho que a gente pode começar com qual o efeito que o coronavírus, a pandemia, começa a causar na gente, né? Porque ele é como se fosse um inimigo que está nos atacando. Então, a gente experimenta aquele mecanismo do núcleo traumático que é eu vou lutar, eu vou fugir, ou ele é muito grande e aí eu congelo, dissocio e não consigo lidar com isso, né? E, na verdade, a grande busca é uma busca por segurança, por estabilidade, por orientação, por você sentir que você pode ter suporte para enfrentar essa situação, por ter uma estabilidade para lidar com aquilo que a gente não controla, com aquilo que nos assalta, digamos assim, e que a gente precisa de recurso, né? Acho que a ideia hoje aqui é a gente conversar um pouquinho sobre qual é o efeito que está causando nas pessoas e que recursos a gente pode acessar, se conectar, reconhecer, validar, para poder passar por esse período, né? Porque a pandemia, quem está conectado, de alguma forma já estava se preparando, né? Aqui eu posso falar isso, né? Se eu falo isso em outros lugares, talvez as pessoas não me entendam, mas eu falo que os meus clientes que estavam no consultório, eles não estão mal na pandemia, porque de alguma forma a sincronicidade e o universo ele já estava de alguma forma mostrando qual era a sua pandemia e que se você não estivesse trabalhando nela, você iria ser pego de surpresa por alguma coisa que estava se anunciando, né? Porque a gente tem aí a astrologia que anuncia muitas coisas, a gente tem o campo ele vem chegando antes do concreto, né? A gente vai sentindo a ressonância do campo e do que está acontecendo. Isso a psicologia que eu trabalho trabalha com campo. Teoria de campo do Kurt Lewin. Né? Ele é um cientista matemático que se aprofundou nisso. Existem outros teóricos que também trabalham com o fenômeno da intercorporeidade. Então, a gente vai sentindo dentro do nosso corpo essa sensação que o que está acontecendo do lado de fora se anuncia, mas você não consegue decodificar mentalmente.
Então, quem de alguma forma consegue estar conectado com algum lugar maior, está balançando, mas não cai. O problema é quando a gente é invadido por um medo muito grande e esse medo, ele faz com que a pessoa, no cérebro dela, entre em colapso. Porque você me corta, tá? Se eu estiver falando muito. Tá assim. Isso mesmo, você tá aqui para isso. Porque o que acontece no nosso cérebro quando a gente está numa situação de ameaça? A gente tem uma coisinha no nosso cérebro, que não é da nossa garganta, que é no cérebro, que é a amígdala, que ela é o nosso primeiro lugar, né, de alarme. E a amígdala vai transformar vai mandar algumas informações para o nosso sistema nervoso autônomo. E o nosso sistema nervoso autônomo, ele vai ter o simpático, que é a luta, que é quando a gente acorda, quando a gente coloca adrenalina no nosso corpo para fazer as coisas e quando a gente realmente se arma, digamos assim, contra um inimigo, simpático. Simpático sobe. E tem o outro lado do nosso sistema nervoso autônomo, que é o parasimpático, que é o relaxamento, a meditação. O parasimpático, ele tem essa parte do relaxamento, que é o vago dorsal, que a respiração ajuda a acalmar, a meditação, né? Boas lembranças, memórias, imagens, e tem o vago dorsal, que são os vínculos e as conexões, que também nos organizam, que também nos trazem estabilidade e segurança. Então, a gente tem aí essas três instâncias acontecendo ao mesmo tempo na nossa vida o tempo todo. O problema é que em momentos de colapso, em momentos de pandemia, em momentos traumáticos, em momentos de assaltos, né, de acidentes, o nosso sistema, ele não consegue se equilibrar. Então, o nível de desgaste que você tem desse simpático, dessa luta, ele vai tanto que o outro, para tentar relaxar e diminuir, ele só colapsando e a pessoa vai ficando como se ela estivesse sempre procurando aonde que vai ser o próximo problema. Ela fica em alerta, desnecessariamente. Então, esse sistema, ele se desregula. E aí é aí que entra o que a gente estava falando, né? Porque se você está em alerta o tempo todo, o outro é um inimigo em potencial o tempo todo também. Por isso que começa a acontecer de todo mundo ficar muito nervoso, né? Das pessoas ficarem mais agressivas, das pessoas ficarem mais ativadas realmente na luta, né? Ou de ficarem ativadas numa fuga, que também vai para um lugar de violência, né? Eu vou me esconder tanto que eu dissocio e fico esquizoide, esquizofrênico, né? Não necessariamente um surto, mas vai para um lugar de dissociação, de desintegração, né? É um medo que desorganiza nesse nível, onde a pessoa perde a habilidade até de estar mais consciente. Não sei como é que está chegando isso para todo mundo, né? Como é que está chegando isso? De uma forma ou de outra, essa quarentena veio para levantar a poeira de todo o tapete do que tinha, né? E aí que é possível a gente até verificar, e é possível que você veja isso também no seu consultório, e aquelas minúcias que haviam assim escondidinhas lá no fundo, elas vêm à tona, né? Elas se pronunciam. E aí está sendo um momento onde está todo mundo olhando de frente para suas próprias sombras, né? Para seus desafios internos. E está de frente a frente com um espelho, né? Tem um agravamento nisso, porque às vezes essa situação que você está vivendo aqui, ela vem com um acoplamento de uma situação da sua história. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Eu entreguei essa aula, eu tenho um consultório e eu tô grávida. Então, nem tão cedo eu ia voltar no meu consultório, né? E eu vou parir lá para agosto. Então, acho que até agosto não iria ter voltado. Aí, agosto, setembro, outubro, eu estaria realmente bem com ela.
E aí, entre os últimos meses do ano, que já são meses mais fracos e etc e tal, eu falei, bom, então eu vou entregar o consultório. Só que, na minha história pessoal, meu pai, numa situação de muita dificuldade, ficou entre vender um carro ou precisar da minha ajuda. Ele tinha 2 carros e ele não queria se desfazer, estava num apego, aquilo no momento que eu estava saindo da casa dele. E aí eu entrei num lugar que é necessário mesmo entregar esse consultório? Ou eu estou entrando numa coisa defensiva muito da minha história, ou eu estou panicando demais. Eu perdi um pouco a noção de qual era a dose do meu inimigo, entendeu? Qual era o tamanho do meu inimigo. Então, eu precisei fazer um trabalho, descolar aquele momento traumático de quando eu estava saindo da casa dos meus pais, que meus pais precisaram da minha ajuda e que foi muito difícil, e tem um núcleo de falta, porque né, já teve incêndio na minha casa, e minha casa ficou meses, anos, sem reforma porque eu não tinha dinheiro. E aquele núcleo estava colado dentro de um momento que eu tinha que decidir com rapidez o que era importante para a minha vida. Só que eu paralisei. Então, entre outras situações que todo mundo vai viver, às vezes não é só o problema que a pessoa está vivendo ali. Às vezes aquele problema fica de um tamanho ainda muito maior porque está acoplado em outras histórias. Né? Eu dei uma aula essa semana que uma menina estava contando que ela foi assaltada e ela não conseguiu ainda se recuperar desse assalto e ela faz terapia. E é isso, foi uma pessoa que eu já atendi, ela é minha aluna hoje em dia, mas ela já foi minha cliente. E aí eu falando para ela assim, a pandemia é um assalto, né? Em algumas situações. E aí ela, mas eu não consigo sair disso e tal. E eu falei, pois é, mas às vezes não é o assaltante que você não conseguiu fugir, porque você depois ficou segura na sua casa. Às vezes pode ser alguém da sua família, que existem brigas e que você não consegue sair dessa briga, que era no caso a mãe dela, né? Que a briga nunca acabava, né? Sempre a mãe voltava e ainda correndo atrás dela e brigando, até ela surtar dentro de casa. Então é um exemplo um pouco, né? Eu não sei se as pessoas aqui querem abrir um pouco algum tipo de dificuldade que elas possam estar vivendo desse tipo de acoplamento, né, para eu poder também ajudar, a gente poder, com exemplos, poder estar ajudando as pessoas a terem mais insights e tudo, mas é importante olhar um pouco para esse lugar, né, que fica colado, a figura e o fundo, né, a figura é a pandemia, é aquela situação, só que aquela situação, na verdade, tem um fundo muito maior, né, que é o que você estava falando. Ganha-se uma lente de aumento em várias dimensões, né? Então, a história de vida, né, recheada de traumas, de feridas, né, somado com as crenças do que ela acredita, do que ela conceitua do que é certo, do que é errado, do que é confortável, do que é desconfortável, uma série de conceitos que permeiam esse estado de ativação do sistema luta e fuga ou de relaxamento, né, que você está dizendo, que é o simpático e o parasimpático. E aí você quer trazer um convite para a gente que isso tudo se sustenta no medo, que é, na verdade, uma projeção da nossa mente, né? Que dentro desse entendimento do sistema nervoso, de como ele funciona, a gente se vê totalmente identificado com esse personagem que vive essas historinhas. E aqui, o nosso grande convite é exatamente a gente olhar além disso, né? Além, qual que é a mensagem principal que todo esse contexto favorece a gente a ampliar o nosso olhar, de entendimento do que isso tudo quer nos proporcionar de uma maneira sutil, mas mais profunda, é um olhar mais profundo, né, Cláudia? Então, todos esses sistemas são ativados, vem em imersão, vem ativo, né, vem a clara, para que a gente olhe e para que a gente supere, ressignifique e transcenda esse estado. E, acima de tudo, para que a gente perceba que a gente não é isso, né? Que a gente é muito mais do que isso, todas as nossas capacidades de ser, de presença, que transcende todos esses medos que sustentam esse lugar que a gente pode cair em pegadinha nesses contextos de isolamento, né?
Tem um medo que é um medo, digamos assim, o maior medo de todos, né? Que é o medo da nossa sobrevivência, que é o medo da morte. Uma pandemia traz isso, né? E não é só o medo da morte, é o medo da dor e do luto. E não é só o medo, é viver a dor e o luto também, né? Porque perder pessoas e saber que as pessoas à sua volta estão perdendo pessoas, isso mobiliza. Então, para além, porque a gente está vivendo uma situação que existe luto de qualquer forma. Ou é um luto porque a sua situação de vida não é mais a mesma, então existe um luto aí secundário, ou é um luto real, e é um luto muito específico, porque é um luto onde as pessoas não podem fazer as suas despedidas, onde é um momento muito dolorido de, por mais que a gente seja bem trabalhado e elevado, na hora que a morte chega, né, e ela está ali, sem você poder se despedir, sem você poder fazer o fechamento dessa situação, né, do seu eu de carne e osso daqui, e isso eu acho que é o mais sensível, né, o mais dolorido, e eu acho que é um processo que realmente cada um vai pensar, né, o que é que precisa para lidar com esse momento. E a gente que vai estar do lado de fora, eu falo muito isso, estou falando muito para os meus alunos, né? Da gente que não está tão mal, poder ser ancoragem, né? Ancorar a luz, né? A gente está balançando, mas tem um lugar de estabilidade, né? E existem algumas pessoas que estão nesse lugar de estabilidade para poder, tudo bem, na minha vida não está tão caótico, mas então então a minha vida precisa estar a serviço, porque a minha volta é só eu olhar um pouquinho para o lado que eu vou ver, né? O moço que estava fazendo o negócio da minha sala não conseguiu terminar no dia e no dia seguinte não pôde ir porque a irmã morreu de Covid em outro estado, né? Então, entre outros exemplos, né? Então, assim, ter uma compaixão, ter um carinho, né, por uma pessoa que eu nunca vi na vida, que eu falei uma vez na vida, mas que eu sei que ele está precisando, né, de um lugar de continente, né, para essa dor, né? Então, a gente está vivendo um momento muito delicado e nós, eu estou falando com quem está tendo essa possibilidade, poder realmente entrar dentro desse lugar da compaixão, de acolher tudo que está dentro do luto. O luto é um grande guarda-chuva, onde tem muitas emoções, né? Principalmente esse tipo de luto que a gente está vivendo, que é um luto sem o corpo, né? E então, assim, eu não sei como é que chega isso, né, para vocês, né, mas assim, isso que me veio também como uma coisa importante de estar colocando, né. Cláudia, dentro dessa perspectiva, quais são as estratégias que você sugere para que essas pessoas que sentem essas dores, que passam por processos de lutos, de perdas, e não apenas esses processos de lidar de frente com a morte, mas com todo o contexto de isolamento dentro de casa, né? O que você sugere para enfrentamento? Eu acho que a primeira coisa é a validação de tudo que se sente e sabendo que vai se sentir muitas coisas e coisas às vezes contraditórias, sabe? A grande coisa até para você não fixar em uma, é você validar um pouco naquele processo que a gente vive da meditação, né? As coisas vêm, você valida e aquilo vai embora e você não se fixa em uma. Mas, ao mesmo tempo, a gente valida que aquilo está acontecendo, né? Então, e aí eu acho que é muito importante contar com a rede, né? O problema é que nesse tipo de luto, aquela coisa de você
estar com os seus entes queridos, receber o apoio, as visitas, né, as pessoas estarem juntas e contarem suas histórias e etc e tal, não, isso também é roubado da pessoa. A pessoa não pode viver isso porque ela está em isolamento. Né? Então, eu acho que é realmente buscar fazer bastante contato com quais são as necessidades e o que é possível dessas necessidades, né? Porque não é porque a gente está no virtual que a gente não pode acolher e ajudar. Né? Eu vivi uma situação quando eu engravidei e não estava em isolamento ainda, mas foi um momento muito difícil, né? Uma pessoa da Sanga lá da... Como é? Esqueci até... Porque grávida tem isso, esquece o nome dos lugares, né? Esquece tudo, né? Grávida tem um negócio com a memória, porque metade da frase a gente não lembra na hora de falar. Então, uma pessoa daí de longe me acompanhou todos os dias, entende? Até eu ficar bem. Então, não precisa estar do nosso lado fisicamente para a gente poder estar junto amparando, né? Porque o amor você sente. Ele mesmo sem precisar ser no físico, né? Então, Cláudia, eu tenho, obviamente, os recursos da espiritualidade, né? Então, a gente que tem esse recurso da espiritualidade, tem mais um grande suporte, a gente entende as coisas de um lugar mais amplo, né? E aí você conseguir chegar, de repente, nessas pessoas com o amor, com o carinho e tentar ajudar com que essas pessoas possam acessar a fonte de um amor maior, né? E trabalhando para colocar essa pessoa dentro dela. Mas não é um trabalho imediato, nem simples, nem fácil, entende? Mas o movimento ela se sentir unida a essa pessoa com ela dentro dela, né? O que acontece é que nesse momento de luto, se não é um luto, às vezes, pela questão da perda de alguém, mas sim pela nossa impotência, pela nossa incapacidade de sair, isso também nos torna mais reativos, né? Retomando um pouco o que a gente estava trazendo inicialmente, a gente fica mais revoltado, fica mais bélico, né? Às vezes não é nem uma coisa muito clara, né? Mas vem uma leve ameaça e você reage com uma overreacting, sabe? Então entra um pouco por aí. A gente conversou muito aqui nos últimos encontros, sabe, Cláudia? A gente realmente permitir que tudo venha, né? Independente do rótulo, do conceito, da estruturação do que tá vindo, é deixar, permitir fluir no que tiver que ser, né? Dentro, que seja do medo, que seja da angústia, que seja da dor, mas que também seja da clareza, da expansão, do amor, e que isso tudo venha à tona de alguma forma para a gente depois identificar o nosso real estado de ser, que é exatamente isso que você está falando, essa conexão profunda, interna, com a nossa própria essência. Porque isso é incondicional, isso não depende do contexto. Isso vai, independente de qualquer situação que a gente vivenciar, quando a gente está no estado de completa presença, o nosso ser é intocável por qualquer contexto, né? Quando a gente atinge que é um lugar que já existe, né? Que a gente se esqueceu temporariamente, com todas as limitações que vivenciamos no corpo e realmente com todas as pequenas sujeiras que a gente ainda precisa limpar. Então, isso tudo traz um grande convite para que a gente faça essa imersão para dentro, né? E se reconheça nesse amor incondicional que nós somos. Você sabe que agora me veio uma coisa importante, que é essa grande dificuldade de validar, de se validar, é inclusive uma das bases do trabalho com dinâmicas abusivas. Interessante como de um lugar a gente trabalha a mesma base para outro, né? Porque
nas dinâmicas de abuso, nas dinâmicas abusivas, nas dinâmicas de violência, o que acontece muito é a pessoa que está vivendo a violência, a primeira coisa que vai acontecendo, que, assim, porque isso não acontece geralmente do 8 para o 80, né? É um processo de relação, de que a coisa vai sendo, né, uma desqualificaçãozinha aqui, outra ali, nananã, e quando vê, bum, né? Aí sim começam as grandes violências, mas essas violências elas já deram pistas e outras dinâmicas anteriores, inclusive dentro da família, né? Viram um reflexo, né? Uma tentativa de superação numa relação amorosa de coisas que, na verdade, eram dinâmicas anteriores da história dela, né? Ela, a gente fala que é uma repetição de padrão. E aí que o início do trabalho e a base do trabalho é validar os incômodos. Validar os pequenos incômodos, os médio incômodos. E aí que quando a gente começa a treinar e a aprender a se validar e ok, para o outro isso pode, porque as pessoas chegam assim, eu não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, se o que ele fez é realmente uma coisa para eu ficar chateada, incomodada, ou se é normal e eu tenho que aceitar. Eu falo, mas olha só, quem vai decidir vai ser você. O outro não pode dizer o que machuca no outro, quanto que o outro aguenta ou não aguenta de dor, ou de ofensa, ou o que tem a ver com o contexto dele, né? Às vezes, dentro de alguns contextos culturais, tem algumas coisas que são super aceitas e para uma outra pessoa que é de outro contexto não é aceito. E não está essa necessidade de se adequar para se sentir amado, para se sentir pertencendo, é que vai fazendo com que a pessoa vá se desconectando de quem ela verdadeiramente é. Então, é interessante porque eu trabalho essa validação dos sentimentos e das sensações, a gente está falando disso no luto e a gente está falando disso em dinâmicas abusivas. Né? Peraí, me machucou. Se me machuca, então é não. Ah, mas eu não sei se me machucou, se devia ter me machucado ou não devia ter me machucado, né? A pessoa ela vai perdendo a validação, né, de qual é o ponto daquilo, né? E mesma coisa e no luto, que é um outro lugar de validação, se as emoções não são validadas, elas vão voltar em forma de alguma doença, alguma somatização, algum comportamento complicado, né? Então, também ficar atento também a quais estão sendo os seus sintomas na vida, né? Eles podem também indicar uma pista, né, do que a gente tem que ir atrás para aprofundar. Eu digo sempre que os nossos sintomas são nossos melhores amigos. A gente bota eles sentadinho do nosso lado e fala, tá, vou te escutar, o que tem atrás de você aqui? Né? E não querer só medicar ou tentar abafar, tentar apagar, não, é isso, vem, vamos ver, estou com esse pânico agora, estou com essa crise de ansiedade agora. O que tem então atrás de você, né? O que está muito que eu não estou dando conta? O que aconteceu no meu dia hoje que eu não gostei, que eu não validei, que eu não gostei, por exemplo? Pânico é uma coisa que acontece muito, muito, muito. É uma epidemia, né, de crise de pânico, crise de ansiedade, né? Basicamente é algo que você não validou e que você entubou. E depressão. Depressão também é entubar raiva, até que a pessoa desiste de se defender. Então, e aí a coisa vai se agravando e etc e tal. Achei muito interessante sobre essa temática, né, de dinâmicas e de relações abusivas. Eu queria que sentasse um pouquinho mais, porque assim, dentro do entendimento do nosso encontro, né, que nosso encontro é do sagrado da unidade. Então, se nós temos facetas do nosso sagrado masculino, do nosso sagrado feminino,
é possível que nessas relações há alguma desarmonia entre essas manifestações, né? E que manifestam, na verdade, grandes distorções, feridas, né? O ser humano ferindo o outro ou aceitando-se ser ferido pelo outro e que deve decorrer nesses processos de situações abusivas. Então, eu queria que você falasse para a gente como que a gente identifica, que a gente se encontra nesse tipo de relação, quais são os sinais, quais são as evidências que mostram que a gente já está dentro de uma dinâmica dessa. Assim, às vezes as pessoas elas têm alguns sintomas e elas não ligam esse nome a essa pessoa. Então, um isolamento, né, da sua rede de apoio, assim, quando você percebe, todas as suas amigas ou amigos provavelmente se afastaram de você, ou porque você escutou de que elas não eram tão boas assim, não eram tão boas amigas assim, então teve uma desqualificação da sua rede de apoio. Você acha, pode achar muitas vezes que aqueles ciúmes, que aquela roupa que você não pode usar, que aquelas pessoas com quem você não pode conversar, que aqueles ciúmes, na verdade, é amor. Então, prestar atenção, né? Se o manejo dos ciúmes, e vou te dizer, isso acontece com homens e mulheres, tá? Eu também vejo mulheres sendo muito abusivas com homens e, inclusive, a pessoa que viveu uma relação mais abusiva no meu consultório era um homem poderoso, rico, enorme, de alto, que a mulher era o abuso encarnado. Então, não se iludam de que isso é uma vertente dos homens fazerem com as mulheres, tá? Muitas mulheres, inclusive, são muito abusivas e não se percebem assim. Então, assim, a coisa dos ciúmes, né? De que jeito o ciúme está chegando dentro da sua relação, né? Assim, viver os ciúmes e trabalhar esses ciúmes faz parte da nossa evolução, né? Agora, o que você vai fazer com aquilo que você sente que é diferente, né? O quanto você vai invadir o espaço do outro para controlar o outro, para manipular o outro, para se apropriar do outro, né? A gente, muito do que a gente vive é para compensar as nossas dinâmicas de desamor primárias, iniciais da nossa história de vida, né? As nossas dinâmicas de desamor nos fizeram feridas e fizeram com que a gente se organizasse de um jeito nas nossas defesas e a gente deu sua camisa depois na vida adulta para sair dessa que a gente chama de caráter, né? Dessa neurose, né? Então a gente tem aí alguns sintomas, né, que vão acontecer nesse isolamento, essa questão dos ciúmes, uma baixa estima muito grande, você percebe que a pessoa nunca valida nenhum dos seus projetos vão para frente, você não acredita que seus projetos possam ir para frente, você percebe que muitas vezes financeiramente, porque são muitos aspectos, né, que você vai observando, você vai percebendo que financeiramente você, de repente, quando você viu, você não tem como se sustentar, né? O trabalho você largou porque esse trabalho não era tão bom. Não, para que você vai se desenvolver? Eu banco a casa, né? Vai trabalhar com uma coisa que vai ser melhor. Não, nesse lugar você está ganhando muito pouco. Acho que vale mais a pena você ficar com as crianças e eu banco a casa, por exemplo, né? É sutil porque a pessoa entende como um cuidado. Ele não quer que eu fique tão desgastada. Não, quando uma pessoa que te ama de verdade, ela quer ver você com independência, com autonomia, empoderada, se empoderando, indo atrás de verdade daquilo que tem propósito para você, né? Então, esses sintomas
a pessoa precisa, opa, peraí, isso está acontecendo, né? Muitas vezes a pessoa já viveu dinâmicas de violência na história dela, né? Pode acontecer também dinâmicas sexuais, né? A coisa da traição, por exemplo, de dizer que está te traindo porque você não está bonita o suficiente, você não está boa o suficiente, você não está gostosa o suficiente, né? E aí a pessoa vai entrando numa coisa de precisar, né, corresponder ao desejo daquele cara, e aí ele realmente foi procurar fora porque eu não estou boa o suficiente, né? Então, prestar atenção nesses sintomas menores, sabe? E olhar se na relação de verdade é uma relação que está querendo te apoiar, que é uma relação que realmente você percebe que você não se sente dormindo com o inimigo, sabe? Em algum nível. Às vezes a pessoa não tem consciência. E outra coisa, eu escuto muito no consultório, por exemplo, pessoas falando assim, mas ele não me bateu. Chegou, brigou, pegou as coisas do criado do mudo, jogou no chão, entende? Mas não me bateu. A minha intervenção mas você vai esperar chegar nesse ponto? Né? Então, assim, qual é o ponto que a briga vai acontecendo a um nível que o próximo passo é te bater? Não é porque não te bateu que ainda não é uma dinâmica de violência, né? A violência ela vai escalonando. Então, o ponto é você identificar, e aí, assim, isso é muito importante porque são casais que muitas vezes se amam muito, porque a violência ela tem um ciclo, né? Existe a lua de mel e existe o momento da violência. E às vezes o casal está vivendo a parte da lua de mel e acha que nunca mais aquela briga que eles se entenderam vai acontecer aquela violência daquele jeito. E vai passar um tempo e aquela violência vai voltar. Cláudia, então a relação então tá fadada ao fracasso? Eu falo, não. Mas a gente tem que olhar que esse é o inimigo que a gente precisa combater e ele tem esse tamanho enorme para você entender qual é a arma que você precisa. Porque se fizer de conta que a lua de mel que é a relação e não integrar que a relação é a lua de mel e é esse nível de violência, é as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem as duas coisas nessa relação, né? Esse ponto é um ponto difícil dos casais que vivem dinâmica de violência, porque existe a lua de mel e existe muitas vezes um apego muito grande, só que é um apego disfuncional. Então, às vezes, aquilo que é amor já está completamente contaminado por tanta neurose das histórias e de apegos que a pessoa ela acha que ela vai morrer se ela não estiver junto com aquela pessoa, de tanta dependência afetiva que ela vai ficando, né, daquele companheiro ou daquela companheira. E aí, né, nessa dinâmica do masculino e do feminino, eu acho que é muito importante a gente cuidar de quais são as nossas projeções do nosso pai, da nossa mãe, da nossa figura paterna, da nossa figura materna, e que projeções são essas que a gente está querendo curar nessa relação, né? E aí cada um vai viver de um jeito, né? A gente aqui pode falar conceitualmente o que é o masculino, o que é o feminino, de que jeito isso tudo acontece, mas na verdade eu acho que uma coisa didática é você entender o que dessa história que você viveu tem de buraco e que você quer compensar, né, nos vícios, que pode ser uma relação, pode ser uma comida, pode ser compra, pode ser o trabalho, né, pode ser o exercício em excesso, pode ser a vaidade, né? Então é olhar um pouco qual é o lugar desse buraco, né? Qual é o meu buraco? Todo mundo tem buraco, né? Então, e aí ir trabalhando esse buraco de que tudo bem, eu tenho esse buraco, mas ele não me tem, né? Eu não vou sucumbir a esse buraco.
E a gente trabalha com um conceito na Gestalt terapia, que é a linha que eu trabalho, que se chama vazio fértil, né? Que é a partir desse buraco e desse vazio que surge o que realmente é nutritivo para você. Só que as pessoas têm muita dificuldade de viver o vazio. Elas têm muito medo de entrar dentro de um desamparo, de entrar dentro de uma solidão, né? E viver o vazio para permitir que esse vazio traga aquilo que realmente faz sentido para sua alma e que te fertiliza de verdade, né? Eu falo, hein? Se vocês não me interromperem, eu falo. É maravilhoso a gente entender um pouquinho de como isso tudo funciona, porque às vezes está tão distante ou tão perto. Então, entender como que são essas nuances, esses detalhes, isso é muito legal. Então, você percebe que essas pessoas que acabam aceitando são pessoas que, no fundo, têm uma necessidade de ser aceita, têm medo de falar com o outro, né? Seja o marido, seja o filho, seja o familiar. E aí vai acabando virando uma bola de neve de aceitação de inúmeras situações de desconforto, de situações até nem necessariamente, igual você disse, ser violenta, mas pequenas nuances disso, e a pessoa vai se preenchendo, passando por cima de si mesmo para poder se sustentar naquele papel, né, naquele lugar, seja de pai, seja de mãe, seja de filho ou de um parceiro, para poder não sair daquilo. E é maravilhoso quando você fala desse vazio, desse buraco, que na verdade esse movimento todo é para te levar para esse lugar, né? Exatamente. E tem uma coisa que é assim, na hora que o trabalho consegue caminhar, nosso trabalho pessoal consegue caminhar para esse vazio, e a gente consegue sustentar esse vazio com todas os altos e baixos dele, né? Você sustentar esse vazio, na hora que você começa a se preencher de tudo que realmente tem mais sentido e tá num outro nível de consciência, aí que você de verdade começa a ter mais pessoas por perto, se sentir cada vez menos sozinho e o seu brilho realmente começar a acontecer. Porque é esse brilho que a gente estava falando de você estar ancorado. Porque você consegue dizer não para aquilo que te invade, para aquilo que tenta te diminuir, para aquilo que te machuca, sem ser uma coisa narcísica e de ego, mas sim de conservação do seu espaço, né, do seu lugar, porque a gente tem um corpo, que a gente precisa cuidar desse corpo, e a gente tem o nosso lugar para construir, né, aquilo que são os nossos desafios, que a gente veio aqui lapidar para poder ser canal, né? Então eu falo que é muito interessante isso, porque quando você sustenta esse vazio, você começa a viver experiências e falar, isso eu gosto mais, isso eu não gosto tanto. Então eu vou nisso que eu gosto mais, eu entro aqui, mas ainda não é exatamente o que faz sentido para mim, mas eu estou começando a seguir uma pista. Aí dentro dessa pista, eu vivo uma outra situação. E nessa situação, eu gosto mais disso e menos daquilo. Aí, então, mais um passo você está dando em direção àquilo que te traz sentido. Mas tem que sustentar essa possibilidade de dar errado. Porque o errado, na verdade, é só você sair desse controle, né? E se permitir viver situações que dão errado, na verdade, quando na verdade é você não querer a segurança de que o próximo passo vai ser exatamente o passo perfeito e que é lá que você vai se iluminar. Quando, na verdade, é uma jornada, né? O Saulo uma vez virou para mim e falou assim, se você estiver apegado na ideia de se iluminar, aí tem que se ilumina mesmo, entendeu? Não fica pensando que você vai ter que fazer tudo para se iluminar, porque não é aí, né? Então, é um pouco isso que eu estou colocando, assim, né? Vivendo o processo
de estar numa vida que faz sentido e de que você consegue, de repente, estar com tanto sentido que você se coloca a serviço, e não é só um serviço. Assim, eu acredito que se você não sabe nada do que está acontecendo, está sem sentido, o serviço te ajuda a encontrar qual é o serviço, né, por si só, porque você está ali, né, se conectando com coisas maiores, mas a ideia é estar sempre atento a de que jeito você está afinando essa validação do isso faz mais sentido para mim do que aquilo. Né? E o ponto da pandemia, onde a gente chega, é esse. Por que eu falo que quem estava num bom trabalho espiritual, energético, emocional, não está tão dentro? Porque já estava ali, de alguma forma, tendo alguns insights, algumas intuições para para ir chegando, né? Qual seria o movimento a ser feito agora na pandemia, né? De alguma forma a gente já estava sendo avisado, já estava acontecendo, né? Né? Para cada um foi de um jeito, né? Mas assim, é o que eu vejo empiricamente, tá? Do que eu estou observando, assim. Essa quarentena, na realidade, então, é uma grande oportunidade, né, para a gente, frente ao isolamento, fazer essa imersão profunda dentro de nós, nessa observação do que me agrada, do que me desagrada, onde eu me sinto confortável, onde é a minha manifestação mais espontânea, mais natural, mais verdadeira, onde é o meu coração que está em manifestação, onde é a minha mente tentando controlar. Então, esse momento é um momento extremamente favorável para a gente ter essa oportunidade mesmo, porque até então vivíamos totalmente imersos num automatismo sem fim, de atividades, de trabalho, de obrigações, e aí de repente a gente para nesse lugar, né? Onde precisamos estar isolado dentro de casa e, na realidade, dentro de nós mesmos. Sim. Então, é um momento muito grandioso que nós estamos vivendo, assessorado por um corpo energético mundial muito maravilhoso mesmo, onde mesmo que hajam mortes, que hajam tragédias, é de um grande despertar, né? Então, coletivo, né? De todas as pessoas, que no nível no outro está acontecendo. Sim. Então, é E, muito maravilhoso. é, eu tenho alguns clientes médicos, né? Que estão na linha de frente, alguns pegaram Covid, outros ainda não, mas vivendo a ameaça de ficar doente, né? E uma delas no início da pandemia virou para mim assim, ai, Cláudia, eu não estou conseguindo, ela indo pro front, né? Não estou conseguindo assistir live, eu não estou conseguindo cuidar do meu Instagram, não estou conseguindo postar nada. Eu falei, minha querida, que ela quer se desenvolver, né? Financeiramente, profissionalmente, eu falei, minha querida, você está dentro do maior curso de pós-graduação, mestrado, doutorado do humano, do que é a conexão, do que é a cura, do que é a presença, do que é de verdade, entende? Se você estiver presente dentro do seu trabalho, lá no Covid, no front, e com você, no nosso trabalho aqui, não tem live nesse Instagram, das 30 lives que estão acontecendo ao mesmo tempo, você juntar as 30, não vai te dar esse aprendizado do que é esse momento que a gente está vivendo agora. Então, a questão é que muitas pessoas não estão conseguindo ficar na presença do que está acontecendo, entende? Encarar mesmo. Algumas pessoas, assim, é difícil a gente também ficar o tempo todo, né? Também faz parte um pouco da nossa defesa, do quanto a gente dá conta de dar uma dissociada de vez em quando. Mas se você está atento ao que está acontecendo, a ver os movimentos, a conseguir se separar do caos, e ao mesmo tempo saber até onde você consegue ir e trabalhar com paixão, né? E trabalhar
o estar ali, né, o propósito, não tem 50 lives que vão te dar um dia, mais conhecimento do que um dia de trabalho realmente no Covid, sabe? Eu vejo isso em todas as áreas, né? Porque se a gente usa aí o nosso vago ventral, né, do engajamento social e está disponível e aberto para a nossa vulnerabilidade e para a vulnerabilidade do outro, isso é uma lapidação realmente do nosso diamante, né? Porque é realmente o trabalho na qualidade de contato, de conexão, né, de uma relação verdadeira, né, e não aquelas relações e dinâmicas onde a gente está com o outro, na verdade, para conseguir alguma coisa do outro, para usar o outro, porque o outro nos serve para alguma coisa. Então, é um grande momento para a gente poder trabalhar, sair desses tipos de relações de uso para relações, né, de sentido, né? Mais verdadeiras, né? Verdadeiras, é. Por quê? Porque você, numa relação vulnerável, a Brené Brown, que é uma teórica, tem coisa dela no Netflix e tudo mais, ela popularizou esse conceito da vulnerabilidade. Mas a gente da psicologia e a gente da espiritualidade, enfim, já fala da necessidade da gente se vulnerabilizar desde sempre, né? Que você estar assim, na sua verdade, né? Sem as máscaras, sem a maquiagem que você precisa usar, né? Então, você se colocando de forma vulnerável não significa que você não vai se proteger do filho da mãe. Né? Assim, a gente aqui estava falando de violência, então a gente também precisa estar falando que tem gente que tá malzinho, que quer sim te usar, que entendeu? Que você precisa sim estar atento, porque o mal existe e ele está por aí. Entende? A gente está no mundo, então opa, também fique atento, mas eu estou falando de um outro tipo de vulnerabilidade, eu estou falando da veracidade, né? De você sustentar a veracidade da sua sombra e da sua luz e ela se encontrar com a veracidade do outro. E aí, nas nossas sombras, a gente se relaciona e a gente se ajuda na nossa luz. E é todo dia essa luta. Que não há luta quando a gente está com a nossa verdade. Sim, é a dinâmica, né? Dessa construção, dessa co-construção, né? Quando a gente está relaxado, vulnerável, conectado com o nosso verdadeiro eu, manifesto, e aí, como você falou de uma maneira brilhante, estar vulnerável não é ser frágil, não é ser fraco, não é estar apto a um possível ataque, né? Você está simplesmente aberto e conectado com a sua verdade, com as suas necessidades verdadeiras, profundas, né? E isso é muito maravilhoso mesmo. Estarmos vulneráveis, a gente fala isso muito aqui nos nossos encontros todos. A gente se disponibilizar integralmente, sem máscaras, sem maquiagem, como você disse, e ficar sem arma. O trabalho é difícil, assim, qual é a dificuldade de você tirar a máscara, né? Que ela era a garantia de que daquele jeito você iria ter amor. Só que o amor não vinha para o seu eu verdadeiro, vinha para o personagem. Então, sustentar esse vazio fértil de peraí, agora eu sou essa aqui. Vai ter quem não goste, mas eu prefiro ser autêntica, né? Tá na veracidade e quem gosta de mim, eu sinto que gosta de verdade, do que eu não me agrado e no fim das contas eu não vou agradar também todo mundo, né? Porque isso na nossa dinâmica do dia a dia é impossível.
né? Mas, quando a gente está trabalhando isso, pela lei da atração, pelo campo, né, outras pessoas que estão na mesma sintonia começam a se aproximar. Mas a gente tem que estar um pouco nesse vazio para poder ter espaço para reconhecer, para olhar, para experimentar, né? Assim, confiança, a gente não confia 1, 2, 3 e já, né? Confiança é uma coisa que você vai, na relação com o outro, que você vai indo conforme uma dança vai acontecendo, né? E eu acho que aí é que é o ponto, né? Da gente ir podendo confiar na gente mesmo, porque eu acho que esse na verdade, o que estava vindo para mim, que eu não estava conseguindo dar um nome, é que antes de tudo, inclusive, quando a gente trai a gente mesmo fazendo o personagem, não validando aquilo que realmente faz sentido, o primeiro lugar de desconfiança, de falta de confiança, de falta de veracidade na relação é da gente com a gente mesmo, né? Então a gente fica dividido, desintegrado, sem a gente se ajudar nas nossas polaridades. E aí, como é que você dá um passo na relação com alguém se você mesmo no seu chão a coisa está complicada, né? Isso aí, Cláudia. Gratidão. Maravilhoso. Eu queria abrir para umas perguntas. O que você acha? Não, acho ótimo. E aí, a gente combina de não trazer questões do cunho pessoal, né? Para não ser tão expositivo, mas a gente compartilha de entendimentos ou de dúvidas de uma maneira geral para facilitar mesmo a discussão, né? E para que ninguém também se exponha, né? De uma maneira tão aberta assim, né? Porque estamos em grupo. Então eu abro a fala para quem quiser fazer uma pergunta para nossa querida Cláudia. Levanta a mãozinha ou abre o microfone. Aproveitem. Natália. Pode falar, Natália. Pode abrir seu microfone. Abri, é Natalina. Natalina, desculpa. Natalina, diga, querida. Cláudia, quando você fala no Levin, ele traz, né, na teoria do campo, a questão do social, do grupo, né? Na teoria do campo dele. Aí eu fiquei pensando, né, nesse momento dessa pandemia, a questão da mudança, né? Como é que a gente pode ver essa questão trazendo, assim, alguma coisa assim da gente, do trabalho da gente, com a gente mesmo, mas também com o desenvolvimento da consciência social. Porque, como você bem colocou aí, né, o grupo é quem, como é que se diz assim, é quem carimba, né, as questões do indivíduo, né, dentro da a base de percepção da gente, a base das ações, do sentimento é o grupo quem coloca, né? Enquanto a gente tem condições de buscar esse grupo de apoio, a gente vê que o grosso do social não tem, né? E eu queria ver justamente aí, Nini Levin, como a gente pode pensar nesse experimento de mudança, um experimento de mudança com grupos sociais, né? Dentro do individual, você colocou muito bem, é fácil, né? Claro, a gente tem que estar comprometido. A Cíntia também, como a Sandra sempre coloca, a questão de estar presente, que é algo assim que até eu falo, procuro compreender, mas sei que o experimento também, o vivenciar, é um pouco complicado, é um processo de aprendizagem, porque a gente não foi aculturado assim. Mas a minha questão é bem isso aí, como servir a uma consciência social, entendeu? Nesse momento de necessidade muito de mudança, assim, de perspectiva, que não seja só
nessa parte da espiritualidade, eu entendo. Quem está envolvido com isso, fica muito fácil a gente se entender, assim, mudando um grupo menor, né, dentro de uma perspectiva, assim, de uma base que dá o apoio para a gente continuar evoluindo. Mas quando eu estou falando no social, é assim mesmo, o trabalho da psicologia mesmo no social. Como a gente pode ter isso com base na teoria do campo de Levi? Eu não sei se eu entendi muito sua pergunta. Ficou meio complicado até para mim mesmo. Eu vou te responder o que chegou para mim, tá? É. Depois você me diz se fez sentido ou não para você. Eu acho que a gente, quando está falando do campo, a minha sensação é que tem dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo dentro da gente. Um é se identificar com o caos, com o desespero, com não tem jeito mesmo, todo mundo está sem máscara, o governo está uma confusão, isso vai ser um horror, vai ser cada vez pior, todo mundo está sem emprego, e aí vai degringolando, né? E aí todo mundo sem emprego vai aumentar a violência, e aí agora vai ter um monte, então, de estelionato, né? Vão morrer mais não sei quantas mil pessoas, meu Deus do céu, e etc e tal. Tem um movimento que eu percebo que acontece do impacto do campo desse lugar. E aí, o que eu trabalho? Eu trabalho um primeiro lugar que começa a olhar um pouco mais de dentro. Porque tem muita gente que foi irresponsável, que, de alguma forma, tem gente que não tem a ver com responsabilidade, mas não vai para o macro, né? Olha um pouco de dentro, as pessoas que você percebe que estão sofrendo, você percebe que elas podiam estar se desenvolvendo e fazendo as coisas de outro jeito, estão escolhendo de outra forma, né? Sair do tanto macro e olhar um pouco a coisa, um pouco mais do processo de cada um que está vivendo a pandemia. Porque eu acredito muito que quem está conectado vai receber o que precisa. E eu vejo isso na prática acontecendo. Se abrir para a situação, o coronavírus vai botando uma pressão onde a pessoa ou ela explode ou ela se abre para um outro lugar da luz. Entende? Assim, e aí as pessoas estão vendo que escolhas o que está acontecendo, né? O que cada um está fazendo com o seu Covid. Então, um movimento de campo eu percebo que é esse, que é a pessoa se embananar, se misturar e se perder dentro desse macro coletivo, sem olhar ele de uma forma um pouco mais diferenciada. E aí vem o que eu trabalho, onde eu consigo tirar a pessoa desse bolo que ela está, e aí a gente traz, e aí eu trabalho com ela, de que jeito ela, então, em volta dela, ela pode e tem potência de conseguir ajudar. Com o que ela faz, com quem ela é, com as possibilidades dela, dentro do tamanho do que é possível ela fazer, e quando ela começa a fazer, como é que ela vai se sentindo em relação a isso, e de que jeito isso vai dando conforto para passar pelo Covid. Né? Não é assim, não vai ser mágico, não vai ter uma solução milagrosa, assim, né? Assim, milagres existem, mas assim, nesse trabalho do que eu estou falando da psicologia, a questão é a pessoa se diferenciar desse grande caos e conseguir perceber qual é o movimento que ela pode fazer dentro dos recursos que ela tem ali. Né? Que pode ser dentro da família, no núcleo de amigos, na vida profissional, seja lá o que for. Né? Então, eu acho que é um pouco por aí, né? Por exemplo, eu comecei a colocar muita energia em treinar terapeutas, porque eu percebi que num primeiro momento
estava todo mundo meio desbaratinado e eu tinha uma ferramenta muito importante para os terapeutas. Então, os primeiros 2 meses todos foi treinando terapeutas. Agora que eu já estou com um grupo de terapeutas treinados, né, pelo menos os que estão perto de mim, né, que são meus alunos da PUC, são meus alunos da pós-graduação, da outra pós-graduação, são alunos de um curso que eu fiz, são meus seguidores do Instagram, né? Então, assim, depois de eu colocar energia, angariando o exército, digamos assim, automaticamente foi acontecendo uma coisa dentro de mim, que aí no projeto da Cruzada me veio a ideia de um grupo online, não sei o que das quantas, e aí a gente está organizando agora uma parte para a sociedade, porque agora eu tenho terapeutas para equipe treinada para eu conseguir colocar dentro do projeto, porque antes eu não podia dar conta de um monte de gente, porque eu estava super grávida, super no Covid, vendo o que eu ia fazer da minha vida, e mesmo se eu tivesse implementado, eu não tinha equipe treinada. Né? Então, o processo, estou me usando como exemplo, né? A minha intuição me colocou primeiro para treinar pessoas. E quando eu estive com a turma treinada, a minha intuição, o meu eu se organizou para ver uma solução para um problema da comunidade. Que era um problema óbvio de se resolver. Vamos montar um grupo online para as pessoas. Sabe assim, tá tão óbvio que não dá para ver? Né? Não sei, Natalina, se eu consegui responder a sua pergunta. Mas não é você se preocupar numa solução mirabolante, é você ir para o primeiro passo. Depois desse passo, depois de lapidado, ele vai te mostrar qual é o próximo passo que você vai conseguir intervir. Né? Não adiantava eu querer, naquele momento, já fazer um grande projeto para a Cruzada. Eu não tinha recurso dentro de mim para imaginar uma possibilidade de atendimentos. Hoje eu posso montar um grupo terapêutico que eu estou lá, e os casos individuais eu encaminho e dou supervisão para os terapeutas atenderem individual. Hoje eu tenho uma equipe para fazer isso. Mas 2 meses atrás, eu não tinha essa equipe. Consegui te dar um exemplo, te responder? Conseguiu, me deu para eu refletir. Obrigada. Nada. Outro entendimento que me veio aqui, Cláudia, refletindo sobre a sua fala, é de que, na realidade, esse movimento coletivo que vai se formando é um grande reflexo da nossa própria revolução interna, né? Então, esses vários micros coletivos que vão se formando ou se transformando, que é o que está acontecendo agora na quarentena, ele vai se dar em algum momento. Porque, teoricamente, ainda as pessoas estão reclusas e isoladas, né? Então, havendo a transformação, havendo essa reconfiguração desse novo ser humano que está emergindo, que está vindo à tona frente a tantas reflexões e questões, etc., isso em algum momento vai formar um novo coletivo também. Então, no âmbito micro, a gente não pensa no micro como micro só familiar, mas interno, como também no macro, como apenas uma reverberação de todo esse movimento que a gente tem feito internamente, acima de tudo, né? É porque a gente não tem como prever o que vai ser. Assim, o que eu estava respondendo para a Natalina, esses movimentos que estão acontecendo, a gente entrar dentro do fluxo e se apoiar num lugar de confiança, de que eu não sei muito bem onde é que isso vai dar, mas eu sei que eu tô seguindo as pistas, entendeu? Né? Então, assim, o que eu estou preocupada é em estar na pista e seguindo a pista, né? E deixando esse movimento acontecer, né? Então, para integrando, né? Eu acho que isso, né, quando você fala dos vários coletivos que estão acontecendo ao mesmo tempo, eu acho que a grande
talvez o nosso grande caos e a nossa solução seja a integração, né? Porque essas polarizações, essas coisas todas que estão acontecendo, que são difíceis mesmo da gente manejar, né? Na verdade, o que acontece na hora que a gente está mais integrado, né? Para mim, aí é onde vão acontecendo os milagres, né? E de que jeito isso vai se manifestar dentro do coletivo, eu também não sei, não. Só sei que acho que esse é o movimento, né? Que eu percebo que realmente ajuda. Porque não dá para ter um desejo de controle de como é que vai ficar. Eu não tenho a menor ideia de como vai ser a próxima quinzena. Imagina quando acabar esse coronavírus. E aí a gente entra num aspecto muito legal, que é a gente confiar, né? E ter fé e acreditar e se entregar e se render a essa ausência de controle onde tudo se manifesta. Porque se a gente acredita que o universo é sincrônico e se ele se manifesta por si só, não há o que temer. E aí é a nossa manifestação de fé profunda, de entrega profunda. O que eu digo que ajuda nesses momentos é esse lugar de estar conectado mesmo com o coração e com o corpo, não é nem com a cabeça não, tá? Porque a cabeça muitas vezes não ajuda muito não. Os nossos pensamentos, nossa cabeça, nossos pensamentos, às vezes, se você consegue ter bons pensamentos, eles podem te ajudar, mas trazer a presença para dentro do coração, para dentro do estômago, né? A gente, na Itália, tem muitos amigos italianos, eles falam para você sentir com a barriga, né? Com o estômago, com a pancia, né? Então, tem muitas coisas que vem e que você não entende muito racionalmente, mas aquilo está vindo organismicamente, porque o campo e essa intuição e tudo isso, ela às vezes é meio maluca, ela não tem muita lógica, né? E é aí que está a pista do próximo lugarzinho. Só que quando a pessoa está muito desensibilizada para se escutar, para se sentir, para estar afinada consigo mesma, ela é aí onde o caos começa, né? Porque esse é o lugar de não confiar em si mesmo. Então, quanto mais a pessoa consegue arriscar em confiar nesse feeling, nessa sensação que tem dentro dela, de que, olha, eu não tenho muita certeza não, mas quando eu faço, gosto ou não gosto, eu vou para um lugar de gosto. E não é um gosto racional, é um gosto da experiência, né? De sentir dentro de você. Quando você vai para esse lugar, você é aí que você vai vivenciando a confiança. E quando você começa a ter a confirmação de que essa tecnologia, essa técnica interna, essa forma de você lidar com você te leva para lugares muito maiores e muito melhores, né, no fim das contas, né, de uma maior consciência, aí seu instrumento vai ficando cada vez mais afinado e você vai ganhando cada vez mais confiança de poder ir para esse lugar, né? Porque o problema é a gente conversar com quem não tem treino nenhum. Aqui, eu não sei qual o nível do treino das pessoas. Eu falo das pessoas que eu pego no consultório, que se eu falar qualquer coisa mais ou menos energética, espiritual, o cara sai porta fora, né? Eu sou como eu vou trabalhando uns 4, 5 anos. Um dos meus clientes, ele virou e falou assim, na primeira sessão, segunda sessão, eu falei, olha só, se você chegar para mim com esse negócio de abrir o coração, eu saio da terapia. Eu não vim aqui para abrir meu coração. Eu vim aqui para trabalhar o luto da minha mãe. Cara, mercado financeiro super racional. Não falava com o pai há 20 anos, 30 anos. Um horror super machista, agressivo.
brigava com as pessoas, batia no... Eu falava, não, imagina que eu vou abrir seu coração. Aí lá pelas tantas, no trabalho com ele, ele falou, né, bem que eu podia abrir meu coração para minha mulher, porque minha mulher me interessa abrir meu coração. Isso 3, 4 anos de trabalho. Falei, pronto. E agora você não está começando a entrar, entendeu? Então, assim, mas você imagina 3, 4 anos de trabalho emocional para o cara começar a abrir o coração para a mulher. São essas pessoas que estão aí no mundo, entendeu? Também, que a gente tem que estar, que a gente tem que ajustar um pouco. Isso eu falo muito com as minhas colegas, quando a gente está com algum problema com algum psicólogo iniciante, por exemplo. Eu falo, olha, se coloca um pouco no lugar daquela pessoa. Lá atrás, você 15, 17 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando você começou a sua carreira, você estava tão desensibilizado quanto essa pessoa. Né? Então, para a gente poder também acessar o outro, não dá para a gente dar feijoada para beber. A gente tem que ter um nível de empatia e de compaixão que a gente consiga uma linguagem possível, né? Eu acho que e saber que é uma construção, né? Então, eu vi uma coisa da Monja Coen essa semana, muito interessante, ela virando e falando assim, como é que você vai lidar com as pessoas que falam muita besteira, muita bobagem, né? Ela falou, não adianta você querer pedir para essa pessoa parar de falar bobagem, a mesma coisa que você virar para um cego e falar, vê, olha aqui isso que está acontecendo, né? Virar para um surdo e gritar no ouvido dele para ver se ele está te escutando, né? Então, uma parte do nosso trabalho é ir até onde dá, né? Entender qual é a forma como realmente você pode conseguir chegar na pessoa, né? E às vezes não tem uma fala, às vezes é o seu exemplo, às vezes é a sua energia. A minha família, por exemplo, começou a mudar muito quando ela percebeu, quando o trabalho todo que eu estava fazendo começou a chegar antes de mim, entendeu? E aí, outro dia, meu pai pediu para passar para ele meditações. Olha só, quantos anos eu já estou nesse caminho? 20 anos que meu pai me pediu agora meditação, entendeu? Mas muito, muito vai acontecendo também por uma linha não verbal, né? Eu acho que esse é um ponto importante da gente colocar também. Não se preocupar tanto com ser o certo, ser o entendido, com que o outro te concorde com você, né? Se você está sustentando o seu campo, aquilo que está acontecendo com você, automaticamente, de alguma forma, ele chega. Não sei se eu desvirtuei demais, eu tô falando também muito o que está me vindo, sabe? Tá tudo certo sempre. Mas pelo horário, eu acho que não dá para abrir para mais nenhuma pergunta. Acho que já tá ótimo por hoje. O que você sente? Não, para mim também tá bem, tá tudo bem. A não ser que alguém queira, assim, essencialmente eu preciso de qualquer jeito fazer uma pergunta inadiável. Tô aqui, Aí me levanta a mão, né? Realmente, eu inibi alguém, ou várias pessoas, né? Cláudia, querida, gratidão pela sua presença, pela contribuição. Foi maravilhoso poder discutir um pouquinho desse universo, assim, né? Que é um pouco mais específico, posso dizer assim. É um contexto que a gente não vê tanto quanto você, com tanta clareza, com tanta propriedade mesmo, né? Então, gratidão, porque sem nenhuma dúvida, num âmbito menor ou maior, a gente vive isso. Ou dentro de casa ou nas nossas relações. Então, é muito importante a gente tomar consciência dos fatos, tomar consciência do que é a nossa fluência natural, o que é o nosso ser de verdade, o que a gente veio aqui fazer, afinal das contas. Sim, o que a gente veio fazer aqui no fim das... Tornar consciente com esse observador.
a tomar novas decisões para nossa própria vida, né? Isso é muito maravilhoso. Então, queria te agradecer mais uma vez pela sua contribuição, pela sua presença, pela presença de todos que estão e que vieram participar. E qualquer dúvida é só chamar a gente, inbox também, a gente tirar as dúvidas. Para mim, teve uma coisa muito interessante que eu experienciei aqui hoje com vocês, que é poder falar das coisas que eu acredito sem precisar dar um certo limite, porque eu posso estar falando para uma plateia que não que ainda está muito distante, né? Porque como eu faço muito esse trabalho do meio do caminho, né? Eu pego essas pessoas que estão muito lá inconscientes e é isso. Depois de 4 anos abre o coração para a mulher, depois de mais 4 está fazendo trabalho voluntário. E ao mesmo tempo eu estou tão presente, né, em lugares e movimentos onde as pessoas estão muito dentro desses valores todos, né? Então, para mim foi uma experiência muito prazerosa não precisar ajustar o linguajar para poder ir chegando às pessoas aos poucos, né? Eu vou falar do universo, vou falar disso, eu vou, entendeu? Vou falar tudo que eu acredito, entendeu? Assim, sem precisar sentir que naquele lugar eu tenho que ficar fazendo uma mediação, porque ainda está muito longe, sabe? Então foi muito prazeroso poder, né, quem é meu seguidor que tá aqui por um acaso, né? Escuta eu falando essas coisas, mas escuta picadinho, né? Eu incorporada mesmo, que eu falo com meus amigos eu não tenho essa censura, né? Com eles já me conhecem, na verdade, é aquilo que eu falei, né? Eu sou eu, fica perto de mim quem fica bem com isso, né? Mas no trabalho tem uma mediação, né? Então, não é que eu não fale, mas é que eu preciso dar leite pro bebê e feijoada pro garotão, né? Então, é isso. Foi muito prazeroso essa sensação, né? De estar falando para minha tribo, digamos assim, né? Para uma tribo maior. Então, muito obrigada. Venha mais vezes. Será muito bem-vinda. Obrigada. Coisa, Saulo. Eu vi que você ligou o microfone. Sou eu, Angélica. Angélica, e querida. Oi. Boa noite. Então, essa história eu não sei o que vai acontecer, né, amanhã, daqui a 15 dias, é muito interessante, que na verdade a gente nunca soube, né? A gente sempre teve a ilusão de estar no futuro ou estar no passado. O que acontece é que a gente agora, a gente está tendo a oportunidade de estar no agora. E a gente não está sabendo lidar com esse agora. E trazendo, vocês falaram muito sobre a questão do luto, eu achei muito interessante, né, que esse processo que a gente está vivendo realmente é um processo de luto. E como viver esse agora, né? Como viver esse luto? Se esse é o agora, o luto, então esteja nele, comece a se preparar nele, despeça das pessoas, despeça do seu velho humano, da sua velha forma. Eu lembro que quando começou o início da quarentena, eu tinha acabado de chegar de uma viagem a trabalho, e aí estava bem no início, assim. E aí chegando em casa, eu conversando com o Salma, a Caixa também, e a gente falou com ela, falou assim, olha, mamãe e papai, a gente pode morrer, a gente pode virar estrelinha. E ela falou assim, eu vou ficar triste, mas depois eu vou ficar bem. Então, são conversas claras que a gente vai trazendo, se essa é uma possibilidade que sempre existiu, né, da morte, né, e agora ela está mais em evidência, esse é o momento presente de agora, esse luto, né, em qualquer âmbito. Então, possamos vivenciar a presença do luto com muita sabedoria.
A gente estava numa dinâmica de práticas abusivas agora. Eu estava cutucando ela aqui embaixo da câmera para que ela falasse. Fala, fala. Não é? Não é. Não é? Namastê. Namastê. Obrigada. Nós que agradecemos, querida. Agradecemos a fala da Angélica, a presença da Cláudia. E que a gente possa viver, né, esse eterno agora. Sim. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Nós que agradecemos. Um beijo para todos. Tchauzinho, beijo.